Seja bem-vindo ao Diálogos, o programa da TV Unesp, que discute pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Esta edição é especial com a presença de pesquisadores que participaram do primeiro workshop internacional sobre envelhecimento, realizado no campus da Unesp de Botucatu. Hoje a gente conversa sobre envelhecimento e perda da massa muscular. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o professor Robson Francisco Carvalho e a professora Maeli Dalpai Silva. Ambos são do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. Agradeço o convite, pela participação também. Agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto. O envelhecimento é um processo natural e traz diversas mudanças para o organismo. Entre essas alterações está a perda da massa muscular, que afeta os idosos em atividades do dia a dia, interferindo diretamente na qualidade de vida. Professora, como e por que acontece essa perda da massa muscular? Os músculos são constituídos por proteínas que são responsáveis pela atividade muscular, ou seja, a contração e o relaxamento. Essa atividade muscular, ela é mantida pelo sistema nervoso, por células especiais do sistema nervoso chamadas neurônios. Durante o envelhecimento, ocorre a perda dessas células nervosas. E com a perda dessas células nervosas, o que acontece é que o músculo, então, ele perde a sua capacidade de realizar, né, o processo de contração e relaxamento. E essa perda acontece ao longo da vida toda ou tem um momento que ela fica mais acelerada? Então, a perda da massa muscular, ela se inicia aos 25 anos, 25 anos. Não só, né, da massa muscular, mas também outras células, né, do organismo já vão perdendo, né, um pouco essa capacidade, né, ou perdem a sua atividade. Então, a gente tem, na verdade, né, essa diminuição, né, da atividade nervosa, que vai influenciar a atividade do músculo. Dessa forma, a gente tem a perda da massa muscular. Que é acentuada, então, conforme a idade avança. E para os idosos, quais são os prejuízos dessa perda da massa muscular? A perda da massa muscular, ela vai impedir que os idosos realizem várias atividades. Então, a gente tem uma diminuição, né, da resistência do músculo, né? Perda da capacidade de realizar atividades diárias e corriqueiras, né? Que eu acho que são duas condições assim, muito importantes, né? E que contribuem, né, para que os idosos eles tenham então, né, essa diminuição da atividade, né, dos músculos, né, nesse processo. E é muito comum a gente ocorrerem quedas de idosos, né? Tem a ver com essa perda da massa muscular também? De certa forma, sim, mas essas quedas, elas estão mais relacionadas com alterações no tecido ósseo, né? Então, assim, na senilidade, a gente tem uma série de processos que vão ocorrendo, não só, né, no músculo, né, então, que é essa, né, perda da massa muscular, mas também, como eu já falei, quer dizer, todos os tecidos ou as células do organismo envelhecem. Então, né, e isso contribui para todas as alterações no caso que dos a gente ossos observa também, a senilidade. E aí eles facilitam as quedas. Isso, né? Também. Professor, e há hábitos que a gente pode manter no nosso dia a dia que atenuam essa perda da massa muscular? Na verdade, esse processo ele pode ser atenuado ou pode ser revertido, né? Como? Uma alimentação saudável, né? A prática de uma atividade física ou um exercício físico acompanhado por um profissional, né? E um hábito de alimentação saudável. Então são esses hábitos que a gente está cansado de ouvir, mas são fundamentais para atenuar, desacelerar esse processo de envelhecimento muscular. Exatamente, né? Esses hábitos, além deles evitarem uma série de doenças, eles também podem, então, atenuar ou reverter esse processo de envelhecimento que acontece com os nossos músculos e que dificultam, né, as nossas atividades ao longo do nosso envelhecimento. E vocês desenvolvem uma pesquisa que trata especificamente de como a atividade física, a prática de exercícios, pode atenuar esse processo de perda muscular. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre a pesquisa. Então, atualmente no laboratório a gente utiliza um modelo experimental, que é um rato,
e esse rato ele fica envelhecendo durante um período de 18 meses, e ao longo desse período então é avaliado o músculo desses ratos. Esses ratos são então submetidos a 2 treinamentos, né? Um chamado aeróbico, né? E o outro que é chamado de treinamento anaeróbico. O aeróbico seria o quê? O que eles fazem? O aeróbico é um exercício onde o rato realiza natação. Tá? E o anaeróbico é um exercício que simula o levantamento de um peso, por exemplo. Né? E no caso, no laboratório, os ratos são submetidos a um salto. Né? E aí, em seguida, então, a gente utiliza os músculos desses animais para análise de alguns biomarcadores. Né? Esses biomarcadores são moléculas, né, que nos indicam, né, a condição, o estado desse músculo, né, e dão uma ideia, né, de como está acontecendo o envelhecimento e como a gente pode intervir, né, para evitar esse processo que é, como a professora Maeli colocou, que é a perda da massa muscular. Né. Nessa pesquisa em específico, vocês estão trabalhando há quanto tempo? E tem mais profissionais envolvidos? Então, a equipe do laboratório ela é uma equipe grande, né? A gente não trabalha só nessa linha de pesquisa, existem várias outras linhas de pesquisa no laboratório. E essa linha de pesquisa dentro do departamento de morfologia, onde fica o nosso laboratório, que é o Laboratório de Biologia do Músculo Estriado, é uma linha de pesquisa que tem mais de 20 anos. Né? Essa pesquisa mais de 20 anos? Essa linha de pesquisa, né? Uma linha de pesquisa que começou com o professor Vitalino Dalpai, há mais de 20 anos, e aí depois continuou com a professora Maeli, né? E aí posteriormente também, há 2 anos, eu fui contratado lá no departamento e também tenho auxiliado nessa linha de pesquisa. Então, esses ratos são submetidos a exercícios, vocês acompanham a evolução dos músculos deles ao longo do processo de envelhecimento, e vocês já chegaram a algumas conclusões? Que tipo de conclusões vocês chegaram? O exercício aeróbico, né, no caso é a natação para esses animais, ela conseguiu reverter, né, alguns parâmetros que a gente analisou, além daqueles biomarcadores que eu comentei com vocês. A gente também analisa a área da célula do músculo. Né? Os alunos lá do laboratório avaliaram então a área da célula, né, das células do músculo, e eles perceberam que esse exercício, que foi a natação, já foi capaz de reverter o tamanho dessas células, né, comparado a um animal mais jovem. Complementando, né, o que o professor Robson está colocando, então o ideal é associar os 2 tipos de exercício, anaeróbico e aeróbico. No nosso caso, como o período em que esse exercício ele foi utilizado, né, no nosso trabalho, a gente não observou, né, até o momento nenhuma alteração em relação à utilização do exercício anaeróbico. Porém, isso... Que é o de levantamento de peso. Isso. Né? Porém, isso pode ser porque o nosso período de treinamento não foi tão longo. Então, o ideal é que você também, né, faça esses ajustes. Né? E isso dentro da pesquisa sempre é possível de se fazer. E há pesquisas similares que chegaram a resultados semelhantes ao de vocês? Na verdade, a resposta é sim e não, né? Então a gente já sabe, já é bem caracterizado como esse processo acontece, mas esses biomarcadores que a gente tem avaliado, eles são distintos das pesquisas anteriores. Então, na verdade, esses resultados, eles são resultados inéditos. Esse é o diferencial. Esse é o diferencial. E neste momento, vocês estão trabalhando e fazendo experiências com ratos. Há uma previsão de que essas experiências sejam estendidas a humanos? Está prevista na pesquisa? Na verdade, toda pesquisa, né, o objetivo final dela é trazer um benefício para o ser humano. Então é claro que todas essas pesquisas que são desenvolvidas em modelos experimentais, em rato, camundongo, né, em cultura de células, né, in vitro, o objetivo final é aplicar isso para o ser humano. Então, como a gente está comentando aqui alguns resultados, né, que a gente já tem, mas é claro que depois isso sempre tem que ser avaliado, né, em seres humanos. Então, são novas frentes que vocês vão abrir aí na pesquisa. Eu acho assim como toda pesquisa, né,
inicialmente ela é realizada nesses modelos, né, modelos experimentais, e a gente sabe, né, que para você extrapolar isso para o humano também, você tem que ter alguns cuidados, né, mas sempre o objetivo é tentar entender o que acontece, né, com o ser humano. Nossa conversa continua daqui a pouco, fique com a gente. Estamos de volta e o Diálogos de hoje fala sobre envelhecimento e perda da massa muscular. Aqui no nosso estúdio, os professores do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, Robson Francisco Carvalho e Maeli Dalpai Silva. Um dos desdobramentos da pesquisa que os professores realizam é investigar como a prática de atividades físicas pode auxiliar pacientes com insuficiência cardíaca. Professor, qual a relação da pesquisa, então, com a insuficiência cardíaca? Bom, a insuficiência cardíaca ela é uma doença que ela acomete não só o coração, mas também outros tecidos do nosso organismo. Dentre esses tecidos, o músculo, né? E uma das alterações que acontece com o músculo é a perda da massa muscular. E não só o músculo do coração. Exatamente, a insuficiência cardíaca é uma doença que acomete o coração, que é um músculo, é o músculo cardíaco, né? Mas também a gente tem outras alterações, né? Dentre elas a perda da massa do músculo, que é o músculo esquelético, que é o que a gente utiliza para manter a postura, realizar, né, os nossos movimentos, né? Então, essa perda da massa muscular que acontece na insuficiência cardíaca, né, é foco das nossas pesquisas, e o objetivo é tentar entender, primeiro, como que ela acontece e, segundo, como que a gente pode reverter esse processo. E você já tem observado que com a prática de exercícios tem sido possível reverter? É foco de um doutorado, né, de um aluno da professora Maeli, e ele já tem alguns resultados, né, mostrando que a prática, novamente, um modelo experimental, né, que a prática do exercício, né, pode colaborar para a melhora do músculo. Não só do músculo esquelético, mas um resultado que a gente obteve também, que já era, né, se esperar, mas também a gente tem uma melhora do músculo cardíaco, uma melhora do coração. E, professor, há outras doenças que também afetam o envelhecimento dos músculos, que aceleram essa perda da massa muscular? Sim, são várias doenças crônicas, né, como a AIDS, né, diabetes e a própria insuficiência cardíaca. Só ressaltando que no nosso caso, né, essa pesquisa ela é realizada no modelo experimental também, que é o rato, onde a gente induz a insuficiência cardíaca. Então, existem vários modelos experimentais de indução da insuficiência cardíaca, e que é o que a gente utiliza, então, no nosso laboratório. E essas pesquisas com animais, só para deixar claro para o nosso público, elas seguem uma série de protocolos, de normatizações, né? Sim, todo projeto de pesquisa ele precisa ser aprovado, né, pelo Comitê de Ética da universidade. Então, no caso, no Instituto de Biociências, nós temos o Comitê de Ética e Pesquisa que avalia todos esses protocolos que são utilizados, né, durante os nossos experimentos. Professora, a pesquisa de você está contemplando também essas outras doenças que diminuem a massa muscular? Indiretamente, sim, porque nós realizamos estudos, então, tanto in vivo quanto in vitro. E os estudos in vitro, eles têm mostrado alguns resultados que podem ser direcionados também para o entendimento, né, sobre a perda da massa muscular nessas outras doenças. Esses estudos in vitro seriam o quê, professor? Na verdade, todo indivíduo que tem uma dessas doenças, como, por exemplo, AIDS, né, câncer, diabetes, existem algumas moléculas circulantes no sangue desses indivíduos. Então, o que a gente faz lá em nosso laboratório a gente tem algumas dessas moléculas já isoladas e a gente testa num meio de cultura celular, então contendo várias células musculares, a ação dessas moléculas, né, nessas células, né. Então, dessa maneira a gente consegue determinar o papel, né, dessas moléculas para a perda da massa dessas células que a gente tem em um meio de cultura celular.
Professor, embora esses estudos eles contribuam com pesquisas de outras doenças, o foco de vocês, como já disseram, é insuficiência cardíaca. E a gente pode afirmar que praticar exercícios físicos pode reverter um quadro de insuficiência cardíaca? Não. Na verdade, é sempre importante destacar, né, que todo indivíduo ele tem que inicialmente procurar a ajuda de um especialista da área antes de iniciar qualquer programa de exercício ou atividade física, né? Esses estudos eles são experimentais ainda, como a gente está ressaltando aqui várias vezes, né? Então é importante ter esse cuidado antes de iniciar a prática de uma atividade física, né? Imagina um indivíduo que já tem um problema, né, cardíaco diagnosticado, né? Então a gente tem que ter uma cautela muito grande para indicar qualquer tipo de atividade para esse indivíduo, né? Se o indivíduo saudável, ele já tem que procurar uma orientação, né? Ainda mais o indivíduo que já tem um problema diagnosticado. Então é prematuro a gente falar isso, mas sobre como os exercícios físicos contribuem para a saúde é o tema do nosso próximo bloco. Vamos para um breve intervalo, não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogos e o tema de hoje é envelhecimento e perda da massa muscular. Conversam com a gente o professor Robson Francisco Carvalho e a professora Maeli Dalpai Silva, do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. A pesquisa de vocês tem como foco descobrir como atenuar a perda da massa muscular por meio da prática de atividades físicas. E é um fenômeno que acontece principalmente essa perda na terceira idade. Mas os jovens, eles podem também retardar esse processo com a prática de exercícios? Sim. Praticando uma atividade, um exercício físico com o acompanhamento de um profissional, tendo um hábito de alimentação saudável, né? E também tem um componente emocional. A pessoa emocionalmente mais estável, ela também, né, tem mais benefícios em relação ao indivíduo que vive uma vida mais estressante, né? Em Botucatu tem um professor chamado professor Haberman, da Faculdade de Medicina, e ele tem, né, uma frase que eu acho bastante interessante. Ele sempre comenta o seguinte, que a gente tem que comer a metade, né, a gente tem que andar o dobro e a gente tem que sorrir o triplo, né? Então eu acho que é uma frase que resume uma recomendação para quem quer ter uma vida mais saudável. E os efeitos são cumulativos? Quanto mais cedo se praticar exercícios, mais benefícios você vai ter, ou a qualquer momento que você começar, você já tem benefícios para a saúde? Quanto mais cedo o indivíduo começa a praticar um exercício físico, melhor, né? É claro que aquele indivíduo que pratica um exercício físico ao longo de toda a sua vida, ele vai ter mais benefícios. Mas qualquer momento é um momento adequado para se iniciar um exercício físico se a pessoa não realiza. Professor, e o que a gente pode considerar um exercício físico? Uma dona de casa, por exemplo, ela limpa, ela corre o dia todo. Isso já é considerado um exercício físico? Nós podemos considerar isso como uma atividade física, que são atividades que são realizadas corriqueiramente. O exercício físico, ele pressupõe um programa que é realizado, então, com o acompanhamento de um profissional e que você vai adequando, né, com o decorrer, com o passar do tempo. E ele vai se adequando às suas necessidades, As necessidades de cada indivíduo, porque cada indivíduo também, ele, né, a esse indivíduo tem que ser, né, ele tem que ter um treinamento, né, ou um programa de exercício adequado para ele. E as pessoas que não têm condições de contar com um profissional para fazer esse acompanhamento, elas podem praticar algum exercício físico sem o acompanhamento? Então, o ideal é que se tenha um acompanhamento, né, de um profissional. Porém, não são todas as pessoas que têm facilidades e até condições de ter um profissional, né, ao seu lado que, né, consiga acompanhá-lo. Então, neste caso, eu acho que o importante é que você não fique parado e que você faça alguma atividade ou que você movimente, né, os seus músculos. A gente tem um exemplo que, se você, por exemplo, imobilizar, né, um membro, quando você retira, né, a imobilização, você precisa fazer fisioterapia.
para voltar a estimular aquele músculo. Então, no caso, né, das pessoas mais idosas, o importante também é que elas mantenham movimento. Então, quem não tem condições de ter um profissional ao seu lado, pelo menos, acho que fazer uma caminhada, sempre, né, cada um respeitando o seu limite, né, mas eu acho que isso já é, né, uma condição muito boa, né, para que você mantenha uma qualidade de vida. Bom, o ideal é que se tenha um acompanhamento, mas se não for possível, uma caminhada já vai ajudar e muito, né? E para a gente encerrar, gostaria que vocês comentassem quais são os próximos passos da pesquisa de vocês e de que forma ela vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós trabalhamos numa área de pesquisa mais básica, né? É um universo bastante amplo, mas a gente espera que os dados que são gerados em nosso laboratório eles possam ser posteriormente utilizados para quem trabalha numa área de pesquisa mais aplicada. Bom, tem muita coisa por vir, então, nessa linha de pesquisa de vocês. E quais são os órgãos de fomento que apoiam a pesquisa? Então, nós temos vários, né, projetos sendo desenvolvidos por alunos de iniciação científica, mestrado, né, doutorado. E esses projetos, eles têm o apoio, né, todos, né, dos órgãos de fomento, da FAPESP, do CNPq e também da Fundunesp. São muitos alunos envolvidos, professor? A equipe do laboratório atualmente ela é composta por aproximadamente uns 20 alunos, né? Como a professora Maria comentou, de iniciação científica, mestrado e doutorado, né? Então, atualmente a gente tem um laboratório recém-inaugurado, uma área bastante ampla, né? E a gente tem vários equipamentos da área de biologia molecular. E atuando não só nessa pesquisa de perda da massa muscular, como em outras frentes também. Na verdade, assim, o grande objetivo do nosso laboratório é tentar entender um pouco mais sobre o músculo. Não só a perda de massa muscular, mas como é que o músculo se desenvolve, como é que ele responde a diversas doenças, né? Como que ocorre a regeneração desse músculo em diversas situações, né? Como o exercício físico pode atuar no músculo. Então, na verdade, o nosso foco principal é o músculo, mas são várias frentes, né, que são utilizadas para tentar entender essas questões relativas ao músculo. Bom, são assuntos para outras entrevistas. Queria agradecer a presença de vocês por compartilhar com o nosso público resultados de pesquisas de ponta que são desenvolvidas lá no Laboratório de Botucatu. Ok, obrigado. Gostaria de agradecer também a presença e a oportunidade de trazer um pouco do que é feito lá no nosso laboratório para poder compartilhar com o público de vocês. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. O Diálogos de hoje fica por aqui, mas na internet ele continua. Comente e opine no nosso site. Esta e outras edições estão disponíveis para você assistir quando quiser. A gente espera você no próximo programa. Até mais!